Olá, eu sou o Dr. Marcos Cassundé, aqui da Single Clinic. Eu vim trazer um assunto hoje muito interessante, que muitas pessoas perguntam aqui na clínica, que é se deparando com a vontade de ter um dente mais branco, mais claro. É exatamente sobre isso que eu vim trazer 3 pontos, falar sobre 3 pontos que tiram algumas dúvidas, 3 dúvidas muito comuns em relação a clareamento, em relação a clarear os dentes, que seria a forma da gente trazer esses dentes para ficarem mais brancos, mais claros. O clareamento em si, é muito interessante lembrar que os dentes mais brancos, mais claros, eles chamam mais atenção em relação quando a gente está falando. Ele também facilita a autoconfiança das pessoas em relação a estar num ambiente que você está mais seguro de si, tá certo? É um procedimento que é estético e que tem um benefício de você estar resolvendo isso daí de uma forma mais objetiva no consultório. Então vamos lá. Em relação às 3 dúvidas que eu escuto muito aqui na clínica. O clareamento, ele clareia os dentes em si, qualquer dente ele clareia? De um modo geral, sim. De um modo geral, ele clareia os dentes. Vai depender da quantidade de escurecimento, de amarelado que estão esses dentes. Esse amarelado vem como? De um modo geral, ele vem decorrente da alimentação. Alimentação mais pigmentada, alimentações com refrigerantes, com café, a pessoa que toma muito vinho. Então, com o passar do tempo, meses e anos, vai formando pigmentos, manchamentos nos dentes. E esses manchamentos é possível sim ocorrer a remoção dele através da utilização do clareamento. E existem algumas formas de você fazer esse clareamento. Uma das formas que eu gosto muito de trabalhar é o clareamento no consultório, que você, durante uma sessão, você já tem o início de um resultado ali. Mas esse resultado ele se dá de forma mais plena quando você faz 3 sessões em média. Então aí já respondendo a segunda pergunta, né? Quantas sessões aproximadamente precisa para ter os dentes mais claros? Em média 3 sessões, mas vai variar. Pode ser em algumas pessoas que precisam clarear pouco, 2 sessões suficientes. Tem pessoas que precisam de mais sessões, 4, em alguns casos até 5 sessões, um pouco mais, mas em média 3 a 4. Em relação à outra pergunta, é aquela que muita gente ouve falar, fica com dúvida em relação à sensibilidade. É normal sentir sensibilidade quando faz clareamento? Não, na realidade não é o objetivo. Isso pode acontecer? Pode, mas vai depender de pessoa para pessoa. E quando a gente vai fazer o clareamento, a gente tem vários artifícios de fazer a sessão do clareamento prevenindo e evitando esse tipo de efeito, tá certo? Então, muitas vezes pode estar relacionado a aquela pessoa que tem uma trinca, que muitas vezes não é visível ao olho normal, assim, sem uma luz específica, sem estar com o dente bem seco, como a gente consegue visualizar mais facilmente no consultório. E algumas vezes essas trincas são realmente muito imperceptíveis. E quando a gente está fazendo o clareamento, algumas vezes a gente detecta, certo? Mas isso tem forma da gente bloquear, tem forma da gente fazer o clareamento mesmo tendo essas peculiaridades. Quando não é essas trincas, muitas vezes pode estar relacionado à raiz do dente mais exposta, mais sensível, ou até a pessoa mesmo que tem uma certa predisposição à sensibilidade maior, mais fácil. Mas essa sensibilidade ela vem e passa, tá certo? E quando ela se apresenta, a gente lança a mão de alguns artifícios, como algumas pastas específicas para dentes sensíveis, antes de fazer o clareamento, como depois,
como produtos específicos para prevenir essa sensibilidade, colocando no próprio dente, na superfície dos dentes, antes de botar o gel clareador. Então é basicamente isso. Então, três perguntas aí que imagino que vai contribuir em tirar aquelas dúvidas que ficam na mente da pessoa quando pensa em fazer o clareamento e ter os dentes mais brancos. É possível? É sim. Mesmo nesses casos, tem como a gente usar de artifícios que não vão impossibilitar de fazer o clareamento e obter aquele resultado que se deseja na medida do possível, certo? E que vai depender de pessoa para pessoa. E existem várias formas vários tipos de gel. Tem um gel que tem um menor índice de sensibilidade, então aquele paciente que já vem com aquele histórico de sensibilidade maior, a gente já utiliza aquele gel que dá menos possibilidade de sensibilidade, mas tem que ser visto no consultório, pelo seu profissional, por um cirurgião dentista, e que dá sim para fazer um tratamento de uma forma tranquila, certo?